Olá, boa Olá, boa noite. noite. Estamos ao vivo, então, pelo Facebook. Eu e a Pati. Vamos dar uma guardadinha, Pati, para entrar alguém. Deixa eu ver aqui como é que tá. Então tá, vamos iniciar na nossa live das mulheres hoje, né? Comentando e conversando sobre a situação das mulheres na pandemia. Eu vou me apresentar e vou deixar que a Paty se apresente também, porque ela tem um currículo bem legal que eu quero que ela fale. Então, eu sou a professora Daniela, sou professora de História, Filosofia, Sociologia, de Educação Infantil, atuo em várias áreas, diversas áreas. E sou uma estudante, né, do feminismo, estudo há muito tempo a questão das mulheres na sociedade. Minha pauta, inclusive, da última pós-graduação que eu estou fazendo, vai ser relativa a isso, né? Ao feminismo, à situação das mulheres, porque o feminismo, diferente do que muita gente pensa, né? O feminismo é uma busca por igualdade, por equidade, não uma disputa, né? A gente não combate os homens no feminismo. A gente combate um sistema que nos oprime, não tem a ver exatamente com combater o sexo, que não é o sexo oposto, né? Vamos parar de dizer que somos o sexo oposto. Então, nessa noite a gente escolheu um tema muito relevante, que a gente acredita que as pessoas estejam um pouco perdidas, né? Nesses 5 meses de pandemia que a gente já vivencia, sem muita previsão assim de um final, né, por vir agora. E a gente gostaria de conversar com vocês, de trazer algum conhecimento, né, da nossa área. Eu que sou historiadora, a Paty que é advogada, de vários assuntos relativos à questão da mulher. Então vai lá, Paty, se apresenta. Bom, boa noite a todos e a todas, né? Obrigada pelo convite, Dani. Até que enfim conseguimos fazer a primeira live, né? Eu sou Patrícia, para quem não me conhece, eu sou natural daqui, de Torres, tá? Mas sou advogada, me formei na Unesc, em Criciúma, e eu atuo como advogada desde 2012, tá? Trabalho aqui na cidade, tenho escritório aqui na cidade, e eu hoje a minha maior demanda, meu maior foco no escritório é direito de família e sucessões. E dentro disso, a maior parte dos meus processos é divórcio, é guarda, é alimentos, discussões entre famílias, né? Então, eu tenho que trabalhar com uma advocacia mais humanizada. E claro, eu sou feminista, né? Então, sempre que necessário, eu vou utilizar do meu conhecimento e do feminismo para tentar construir uma igualdade aí nas relações e construir uma sociedade mais justa, né? Dentro do que é possível, no que chega a mim, né? Que bom, Paty. Essa é a nossa missão, né? Eu acho que a gente tenta trazer conhecimento acima de tudo para que a gente possa romper com certos padrões que nos oprimem, né? Que nos colocam, nos padronizam e nos tiram a autonomia e a liberdade. Eu sempre falo muito que as mulheres precisam de autonomia, precisam, né, de dignidade, em primeiro lugar. E daí, como nós estamos no mês de agosto, né, que o mês de agosto é importante para a causa das mulheres, eu gostaria que tu falasse, Paty, para nós sobre a questão do agosto lilás. Pois bem, estamos no Agosto Lilás, né? Que é um mês de enfrentamento à violência doméstica e à violência de gênero. Né? Há muito tempo o Brasil adotou esse calendário, começou pelo SUS e hoje já é um calendário tanto governamental quanto de ONGs, de março de tal cor, dezembro branco, outubro rosa, enfim. E aí cada mês a gente tem um tema para abordar, né? E o agosto é o Agosto Lilás, por quê? Porque foi em agosto que foi promulgada a Lei Maria da Penha, que é o maior marco que a gente tem no direito brasileiro de enfrentamento às questões de gênero, né, de violência doméstica.
e a Lei Maria da Penha ela foi aprovada dia 8 de agosto de 2006, foi anteontem, né? A gente pensa, parece que faz muito tempo, mas não faz. Para mim, parece que faz uma eternidade, mas foi muito pouco tempo. E essa lei, ela vai criar todo um mecanismo de proteção, né, para salvaguardar mulheres vítimas de violência doméstica. Ela tipifica, ela vai dizer o que é violência doméstica, quem que é a vítima, quanto que ela corre, como que ela corre, quais são os meios de proteção, né, que a vítima tem, como trata o agressor. Ela cria toda uma rede de proteção, né? Hoje, em Torres, a gente já tem um CRM, o Centro de Referência da Mulher, que é administrado pelo governo municipal, mas ele ainda não é completo dentro do que a lei determina, né? Como Torres é uma cidade sede de comarca judicial, e como a comarca compõe vários municípios que são aqui da região, que são 7, e a casa abrigo mais perto que a gente tem, eu acho que é Osório. Se tem Osório, não é só Porto Alegre. Nós não temos ainda uma casa abrigo para que a vítima que se sinta mais protegida fora de casa possa sair e ter para onde ir. A gente tem um CRM, né? Eu liguei para lá, eu já sabia, mas eu liguei para lá para conferir. Hoje a gente conta com profissional de serviço social, uma assistente social, que tanto vai auxiliar quem chega até lá. A mulher pode chegar diretamente lá para pedir ajuda, né? O CRM fica ali no antigo Campo do Torrense, onde também é o CAPS e uma escola de educação infantil. Quanto à busca ativa, o que é a busca ativa? O CRM está sempre em contato com a polícia e com o judiciário, sabe quem registrou ocorrência por violência doméstica, quem pediu medida protetiva. Então, elas tentam entrar em contato com essas mulheres para saber se elas estão precisando de alguma ajuda, né? Também tem uma psicóloga que presta atendimento e suporte, tanto para as mulheres quanto para os homens, eu acredito, e tem o estágio da psicologia da UBRA ali, os últimos 2 semestres, ou últimos semestres dos acadêmicos de psicologia, eles trabalham ali, eles têm um projeto bem legal. Tinha uma época, eu não sei como é que tá agora, pela pandemia, mas tinha uma época que eles estavam atendendo até na delegacia, tentando fazer um atendimento mais urbanizado, né? E aí tem as oficinas profissionais que elas sempre fazem para as mulheres que querem aprender um novo ofício, enfim, entrar na carreira profissional, né? E elas também encaminham para o apoio jurídico na Defensoria Pública. Mas aí tu pode dizer assim, mas já tem tudo. Não, não tem o principal, que é uma casa-abrigo, né? Porque o CRM ali, a mulher se sente seguras, sim, mas infelizmente já houve casos de agressores que ficaram rondando ali e a mulher precisou chamar a polícia para ir para casa. E as próprias diretoras ali sabem quem são de sempre. E hoje ainda é uma casa aberta, não tem nenhum muro, nada. Então, elas me disseram que hoje a maior demanda delas é reformar, melhorar a infraestrutura e garantir uma segurança. Ter um vigia ali, um muro. E o centro de acolhimento, né, a casa-abrigo, que teria que ser feito em outro lugar, que ele é feito para ser um lugar discreto, sigiloso, para deixar a vítima realmente segura, protegida, né? Segura. Hoje o que eles fazem é mandar para outras casas na Grande Porto Alegre, ou se a pessoa quer, tipo, eu tenho um parente em Osório, eles levam. Eles levam, a prefeitura leva, eles dão um ônibus para que a vítima que quiser saia da cidade, né? Mas o que eu acho mais interessante de a gente explicar assim rapidamente para o pessoal é o que é violência doméstica e quem que pode ser vítima da violência doméstica, né? E aí, quem sabe, em uma outra live aí eu abordo bem qual é o caminho que a vítima tem que percorrer, porque isso é um pouquinho mais chatinho, longo, né? É mais burocrática essa questão, né? Mas assim, a Lei Maria da Penha, ela cria mecanismos para coibir a violência doméstica e de gênero. O que é isso? A violência praticada contra a mulher pelo fato de ela ser mulher, né? Então, toda pessoa que se identifica como mulher, seja ela da orientação sexual que for, né?
do sexo que for, se ela se identifica como criança menina, como adolescente menina ou como mulher, ela pode ser vítima de violência doméstica e estar amparada pelas medidas protetivas que a lei garante, tá? Aonde que essa violência vai ocorrer? Vai ocorrer no ambiente doméstico ou familiar. Por que ou familiar? Porque tanto pode ocorrer na minha casa, né? Eu, meus filhos, meu marido, meu pai, meu sogro, quanto pode ocorrer no meu local de trabalho, se eu sou empregada doméstica e eu sofrer violência do patrão, do filho do patrão, né? Também está nesse contexto. A empregada também pode ser acolhida pela Maria da Penha, tá? E a empregada, a sogra, a diarista, a colega, né, a colega de trabalho que trabalha ali em home office com a mulher. Agora a gente tem tanta gente trabalhando em home office, né? Tem tanta mulher que tem salão de beleza em casa, enfim. Hoje as situações de domésticas, elas estão cada vez mais se ampliando. Mas, enfim, todas essas pessoas podem ser amparadas pela lei, mas a violência ela tem que estar num contexto doméstico e familiar, não necessariamente dentro da casa, né? Se o homem vai importunar a mulher ou a ex no local de trabalho dela, na faculdade. E acontece muito, né? Acontece, mas por quê? Porque eles têm uma relação doméstica, né? Sim, sim. E não só o marido, tá? Pode ser o marido, o ex-marido, o namorado, o ex-namorado, o companheiro, o chefe, o sogro. É nesse contexto de relacionamento familiar e doméstico, tá? E uma coisa que é bem interessante é que hoje, por conta das uniões homoafetivas, uma mulher também pode praticar violência doméstica. Numa relação homoafetiva entre duas mulheres, por exemplo, uma pode ser vítima e outra pode ser autora de violência doméstica. Sim. Tá? Assim como o pai pode ser contra a filha, né? Enfim, o contexto é amplo. Mas sempre que remeta para essa situação de família, de lar, de doméstico, tá? E o que é novo, assim, para a maioria das pessoas com quem eu converso normalmente, até isso é uma coisa mais óbvia. Eu tenho a sensação que as pessoas já estão aprendendo um pouco sobre isso, a questão do ambiente, né? Mas todos os tipos de violência doméstica, acho que as pessoas ainda têm um pouco de desconhecimento. A maioria, quando eu vou perguntar, pensa que é só violência física, ou então já sabe que a psicológica é um tipo de violência, mas nós temos 5. Tem a física, né? Que é a mais, infelizmente, é a mais exposta. Que se expõe, né? Sabe por que isso, Dani? Porque muitas vezes, quando a mulher vai registrar, já aconteceu comigo. Por isso é uma coisa que esse parênteses eu vou fazer. Sempre que possível, nunca vá sozinha na delegacia registrar um boletim de ocorrência por violência doméstica. Porque se tu não chegar lá roxa, eles vão te mandar embora. Já aconteceu de eu estar lá com o cliente, acompanhado dos filhos, para registrar um boletim por ameaça, mas a violência ela era de outras naturezas e eles não queriam registrar. Ah, mas ela não vai fazer corpo de delito, ela não apanhou ainda? Eu disse, não, ela não apanhou, ela está sendo ameaçada de morte. Vocês querem que aconteça o quê? Que ela morra primeiro, para a gente registrar a ocorrência? Esse é o problema, né? É um grande fator negativo, que a gente vê vários exemplos de pessoas que até se recusam muitas vezes de denunciar por causa disso, né? Sim. E então, voltando, né? A violência ela pode ser física, tá? E aí a ameaça também é um tipo de violência, né? Ela pode ser sexual, tá? Obrigar a ex ou a companheira, ou a empregada, ou a filha, a ter qualquer tipo, gente, não é só o ato sexual em si. Ver um filme pornográfico, conversar sobre o assunto, nada que tenha o consentimento da mulher, que seja forçado, é violência sexual. Obrigar a fazer tal coisa de tal jeito, ou ver tal filme, ou de alguém junto participando, enfim, tudo isso é violência sexual. Né? Tem a violência patrimonial, que acontece muito, Dani, é muito triste. O que é violência patrimonial? Às vezes eu vou explicar isso para as minhas clientes, elas dizem assim, mas isso é violência? Mas isso não é a vida de todo casal? Muitas famílias, o homem domina a questão econômica da casa. Ou ele obriga ela a entregar o salário quando ela trabalha, ou não permite que trabalhe.
né? Ou eles têm algum tipo de empresa ou de investimento e só ele gerencia isso, só ele sabe o que tem no banco, que tem de conto, que tem de dívida, que tem para receber. No interior é muito comum a mulher não saber quantas cabeças de gado tem, quantos hectares de terra tem, quanto que dá por mês, por ano de produção na lavoura. Isso é violência doméstica, gente, de cunho patrimonial, né? Certa vez eu fui chamada para fazer um divórcio de um casal que mora num lugar tão longe, mas tão longe, que não pega TV, não pega celular, não pega nada lá. E fica aqui na região. E sabe quando que ela descobriu que ela estava sofrendo violência psicológica e econômica a vida inteira? Quando veio a carta de aposentadoria dela, os dois agricultores, ela com 55 anos se aposentou, e aí ela, vou me arrumar e vou, né? Vou me organizar para ir no INSS pegar os papéis para receber meu primeiro salário. E aí já saltou na frente, não, eu vou junto. Eu vou junto porque eu que vou dizer o que tu vai fazer com o teu dinheiro. Aí ela, opa. Aí foi quando ela conversou com a filha disse que não era assim, e entraram em contato comigo. E aí que ela se ligou, mas espera aí, eu já trabalhei a vida inteira, agora até minha aposentadoria vai sugar? Aí ela percebeu. Às vezes a vida inteira não percebe, né? Também tem a violência psicológica, né? Que também, infelizmente, é muito comum, né? Tentar subjugar a mulher ou diminuir ela, ameaçar. Aquela história de que a mulher é sempre a louca, né? Tá descontrolada. São vários jargões milenares. Tá de TPM, né? Já tomou teu remedinho, né? Eu acho que essa é a mais comum, talvez, né? A violência psicológica. Porque a gente também não percebe, né? Muita gente não percebe. É que ela confunde muito com a moral, mas elas estão ali, lado a lado. Né? A psicológica é tudo isso que tenta minar a autoestima, a saúde mental, a autoconfiança, o amor próprio que a mulher tem por si, né? Porque isso vai interferir diretamente na saúde dela, na confiança dela, até para ela pedir ajuda. Às vezes a violência psicológica é uma das, e é a que é usada para manipular mais, para tornar ela mais frágil, né? E ela permanecer ali naquele contexto. Também tem a violência moral. O que é a violência moral? É o homem que espalha mentiras da mulher. Acontece muito quando o relacionamento está acabando, tá? Acontece em processo, gente, processo judicial. O homem levantar a questão de que a mulher estava traindo, estava fazendo tal coisa, distorcendo os fatos ou espalhando mentiras, falando dela. Acontece muito hoje em dia pelo WhatsApp, né? Quando, por exemplo, ela decide interromper o relacionamento, eu não quero mais, e começa a falar mal para a família dela, o que ela estava fazendo, e a princípio a família acredita, porque aquela pessoa teve ali durante anos na família, né? Isso é violência moral, tá? Porque tu vai manchar a honra, a imagem que a pessoa tem perante a sociedade, né? Isso talvez, para muitas pessoas, acho que ainda é mais grave do que o que acontece no íntimo, né? Porque de uma certa forma expõe. E aí, se a pessoa, por exemplo, é empreendedora ou trabalha como autônomo, isso pode minar a carreira, né? Vai prejudicar o trabalho dela. E tem a violência sexual, eu já falei, física, moral, psicológica e econômica, eu já falei de todos. E econômica. E tu sabe que a violência moral é interessante a gente perceber, porque na história sempre foi assim, né? Sempre se usou de depreciar a mulher moralmente para desacreditá-la, né? Tipo, ela é promíscua, né? Ela é uma prostituta. Então, sempre foi usado esse argumento contra a mulher em qualquer situação que ela ou que ela quis se separar, ou que ela se destacou em alguma área. Né? Então, isso é muito comum. Se tu pegar na história de várias mulheres influentes, elas passaram por um momento em que elas foram acusadas disso, né? Porque elas se destacaram em algum ponto da vida. Então, tem sempre essa questão de diminuir a moral da mulher para que ela seja desacreditada, né? De certa forma, para que as pessoas não. Bem interessante esse comentário que o Moisés está fazendo aí, porque é exatamente isso, né? Muito assédio e violência vem disfarçado de costumes. É o famoso, mas sempre foi assim. Realmente, né? Nas relações cotidianas, assim, né?
E depois a gente vai Sempre falar foi melhor. assim, mas não significa que seja sempre certo, né? Exato, exato, né? E acontece, eu lembro, esse sempre foi assim, eu escuto muito quando eu falo da questão da divisão de tarefas em casa, né? Mas sempre foi assim, para que mudar, né? Claro, sempre tá, Isso não quer né? dizer que a gente não tá exausta. A gente sempre sobrecarregou um lado, mas tudo bem, o lado que não se Para que mudar? sobrecarregou tá ótimo. Exato, exato, né? Mas eu vou te dar dois exemplos dessa questão moral que muita gente não percebeu e que foram extremamente relevantes para o nosso contexto social, político e econômico do mundo. O que foi feito com a Hillary Clinton nas eleições anteriores dos Estados Unidos, uma campanha de desmoralização da Hillary Clinton, ela ganharia as eleições, né, gente? Sempre que uma mulher se destaca, rola uma campanha de E o que desmoralização. falar, e assim, e aqui no Brasil foi muito pior, porque a Hillary tentaram duvidar da competência dela enquanto política, né? Foi um fato bem objetivo. Tentaram fazer com que acreditassem que ela teria cometido atos de corrupção, de confusão patrimonial, coisas bem específicas. Aqui no Brasil foi muito pior. Desde que a Dilma foi candidata na primeira eleição até o impeachment, né? Aquela campanha de desmoralização da Dilma, um homem jamais seria um presidente, qualquer político jamais seria chamado de vagabunda, de puta, de como é guerrilheira e tudo mais que falavam dela. Eu lembro daquela cena Do dela adesivo? abrindo a Copa, não, ela abrindo a Copa do Mundo. Lembra daquilo? Aqueles uivos, copo de refri voando. As pessoas pagaram ingresso para ir lá uivar o próprio chefe de Estado. Era no Brasil aquilo. O Paty, e uma coisa muito marcante que simboliza muito isso é o adesivo que criaram dela nos Eu não tanques de lembro. gasolina dos carros. Botaram uma foto dela com as pernas abertas e o tanque no Ai, que meio. horror ter visto. Isso Ai, isso até hoje é lembrado como uma maneira que eles usaram para desmoralizar completamente a imagem dela e levando para esse lado da promiscuidade, sempre, né? A mulher é sempre levada para esse lado. O ou homem então da não loucura, né? é A da Manuela promiscuidade e da Dávila, por loucura. exemplo, é a louca, né? Louca, Sim, é a revolucionária, Che insana, Guevara, comunista, né? a histérica. Sempre pega para Tu algum sa- lado. sabe que a origem da palavra histérica vem de útero em grego, né? Então, as mulheres eram histéricas porque tinham útero, e antigamente eles acreditavam que o útero era uma parte solta do corpo. Então, ele andava pelo corpo. Então, eles acreditavam que as mulheres eram histéricas por isso, porque elas tinham útero, basicamente. O homem não é histérico, E só aí mulher. vem o diagnóstico, lembra do diagnóstico ali da histeria no século acho que 16, 17? Lembra da histeria como doença mental? Sim, Aí sim, até que sim. Freud ouviu as mulheres ali, né, e viu que não era histeria, era só cansaço, era só E muitas sobrecarga. mulheres eram colocadas em instituições, né, e Sim. aprisionadas lá dentro e tratadas como loucas, porque elas tinham se exaltado em algum momento, Ou, né? né, é muito comum, eu já li em um livro sobre isso, agora eu não me recordo o título, era muito comum mulheres que herdariam muita coisa ou que tinham muito patrimônio, a mulher não era, não podia ter nada no nome dela até anteontem, né? Ela não votava, nem podia Década ter de 60. propriedade. Não tinha propriedade no nome dela. Para ela herdar, ela tinha que estar casada, né? E aí ela Uhum. casava, o marido dava o golpe perfeito, casava com ela, quando estava para receber herança, pegava um laudo de um médico qualquer dizendo que ela era louca, né? Internava ela, ficava com o dinheiro todinho e podia arrumar quem a mulher que ele quisesse, né? Sim. Inclusive eu lembrei, sabe o que eu lembrei? Que era muito comum, disse que aconteceu muito em Minas Gerais, do trem que mandava para o hospital de Barbacena, de colocarem muitas mulheres que queriam trabalhar fora, que queriam se desquitar, que era o que tinha na época, né? No trem mandaram para Barbacena e lá morria, né? Nunca mais voltava. Uhum. Tem um documentário, né? O Holocausto Brasileiro. É um documentário e um livro, né? Que fala Sim. sobre a história do hospício lá de Barbacena. É horrível, né?
É horrível. A minha aluna Paloma está aqui dizendo que as próprias capas de revista, na época do governo Dilma, traziam uma imagem de histérica, né? Já mostravam isso, né? Sim, sim. E depois a gente vai falar um pouquinho, né, Paty, sobre o que aumentou de violência doméstica na pandemia, agora durante esse período. A gente vai falar daqui a pouco. Então, para a gente complementar, quando a gente falou de violência psicológica, a gente pode incluir aí toda essa sobrecarga de trabalho que as mulheres estão passando agora, nesse período, mas que, na verdade, não surgiu agora, né? É bom a gente dizer que essa sobrecarga, ela já vem, né, de muito tempo. Depois eu vou até falar um pouquinho sobre essa questão histórica, mas agora, claro, a pandemia, ela tá meio que visibilizando as coisas, né? A Escancarou gente, muita coisa. tá escancarando. Tem a questão dos alunos que não têm acesso à internet, que já vinham, né? Eles já estavam com dificuldades antes, mas agora com a pandemia escancarou. Né, a questão da estrutura, né, das famílias para praticar essa questão do ensino remoto. Tudo isso não aconteceu agora, mas está se mostrando para a gente perceber as realidades e as desigualdades. E a questão da mulher é algo muito pertinente para a gente observar. Por quê? Porque as mulheres, elas vêm sofrendo uma certa violência psicológica, eu acredito, no sentido de que a sobrecarga de trabalho, ela aumentou na pandemia, e muitas vezes a divisão de tarefas não aumentou, não acompanhou. Né? A gente vê vários relatos, eu pesquisei vários relatos de mulheres que dizem que a questão de que o trabalho aumentou, mas a ajuda, entre aspas, né, o papel dos companheiros não aumentou. Eles continuam fazendo a mesma coisa, enquanto elas continuam fazendo 3, 4 vezes mais, né? Aí uma coisa que elas destacam, né? O que aumentou nas tarefas? Eu acho muito interessante a gente compreender isso. As mulheres, foi uma pesquisa do IBGE, eu vi, e uma pesquisa da Marcha Mundial das Mulheres, né? Que aconteceu. Então, a sobrecarga de tarefas, ela se deu em 3 níveis, na questão da alimentação, e daí é importante destacar que, principalmente para as famílias de baixa renda, a questão da alimentação está bem séria, porque antes as crianças faziam refeições nas escolas, e agora essas refeições estão sendo feitas em casa. Então, além da mulher trabalhar mais na questão da alimentação, de produzir o alimento várias vezes por dia, tem a questão de que estão consumindo mais também. E daí estão havendo gastos maiores nessa área. Porque eu posso dar um exemplo meu, né? Eu percebi de cara o que aumentou de gastos com alimentação. Porque, querendo ou não, o meu filho de 3 anos fazia 4 refeições na escola, porque ele ficava em tempo integral. Essas 4 refeições ele está fazendo em casa, claro. Mas numa família de baixa renda, isso Faz muita diferença. faz muita diferença, né? E sem falar o tempo que a mulher vai despender para todas essas Se tu não refeições. gasta muito no mercado, vai dobrar, triplicar o valor que vai gastar. E fora Exatamente. que, imagina, eu não tenho filhos, mas eu convivo com muitas crianças. Criança em casa o dia inteiro, rói que nem ratinho o dia inteiro, né? Não. Adolescente É, come adolescente come um dragão por dia, né? eu, E até os adultos, tá todo mundo, não é à toa que tá sim, todo mundo sim. engordando na pandemia, tá todo mundo Não. ansioso, É estressado, ansiedade. entediado, E né? as crianças, tu percebe muito, muito, assim, o que os meus filhos estão consumindo de alimentos, eu nunca vi na minha vida até hoje, né? O meu filho de 10 anos, eu acho que ele engordou 10 quilos nessa pandemia, sem mentira nenhuma. Eu tenho que ver ainda, tenho que ver esse assunto. Mas, assim, eles estão ansiosos, eles estão em casa, obviamente eles vão comer mais. E as mães de baixa renda estão passando muitas dificuldades com isso, né? Mesmo elas ganhando ajuda, bolsa, cesta básica, as escolas também estão dando, né? Sim, sim, do A gente sabe, auxílio emergencial. a gente sabe que, claro que não é o suficiente, Claro que não. mas tá, estão passando dificuldades. Aí essa questão da alimentação, a questão das tarefas domésticas, obviamente, né? Porque antes com criança, daí tem a questão das mulheres com e sem criança. Para as mulheres com criança também está aumentando tudo, porque muitas vezes está o casal em casa, né? Consumindo mais e despendendo mais tempo para outras tarefas que antes não precisava, porque Não, passava muito tempo fora.
E outra coisa, né? Muitos casais e pais e mães trabalham fora e nesse momento, ou pelo menos um, se não os dois, tem que ficar em casa com as crianças, porque não tem onde deixar. Geralmente são as mães que estão As ficando. mulheres, sim. É. E aí, quem não consegue trabalhar em home office está saindo do emprego, né? Eu vi ontem que a IBGE disse que já teve mais de 40% de mulheres que pediram demissão, né? Além do normal, que uma mulher tem uma pesquisa, eu não sei o número agora, mas no Brasil, que uma mãe parida até os 2 anos, a chance de ela se manter no mercado de trabalho até os 2 anos do filho é nula no Brasil, né? Fora isso, durante a pandemia, né, já é mais de 40% o número. Por quê? Porque não tem com quem deixar, quem não tem uma rede de apoio que auxilie, né? E aí, o que acontece? E aí, outra coisa que eu pensei, muitos empregos têm refeitório, né? Ou come fora, é um trabalho a menos, é uma Não, comida é a por isso que elas menos. dizem que a questão da alimentação foi algo que salientou muito trabalho e É. cuidado, porque ao Sim. mesmo tempo tudo que tu tá Tem que fazendo para higienizar alimentar. tudo, né? Não, tem que higienizar Exato. tudo, tem que passar álcool 70 ou cloro em tudo, é uma trabalheira. Quando chega as compras, é o caos. É. E a questão das tarefas escolares, claro, né? Que muitas mães, que é a maioria mães, mas tem muitos pais, a gente sabe, mas assim, estatisticamente é mais da metade, né? Mulheres estão auxiliando os filhos em tarefas escolares. É outro compromisso. Eu posso falar por mim, tá? Cada vez que eu vou auxiliar meu filho, é 1 hora no mínimo. Então, de ajuda em torno dele. Então, tu imagina, isso somando ao trabalho das Fala do mães. mais velho, mas o pequeno também Isso, tem tarefa, né? tem, mas é mais light, né? Mas o mais velho são várias disciplinas, várias coisas. Muitas coisas eu tenho que pesquisar, né? Porque não é da minha área, então eu tenho que ir atrás Sim. para ajudar ele. Né? Então, assim, aumentou mais esse fator. Né? E muitas famílias não. Eu tenho só ele em ensino fundamental, porque a educação infantil é mais light, né? Mas imagina as famílias que têm mais de uma criança em ensino fundamental para dar conta de fazer as atividades com essas crianças, vai Não, e muito. assim, né, gente? Se a gente imaginar, que isso não é no Brasil, que todas as famílias, todos os adultos têm o ensino médio completo, mas vamos supor que a maioria dos pais e mães brasileiros tem mais de 20 anos, certo? Qual é o adulto, mesmo completo, mesmo com ensino superior, lembra da matéria do ensino fundamental e médio que já aprendeu há mais de 12 anos? Não existe isso, Então tá todo né? mundo tendo que ir atrás para Fora ajudar. quem estudou, é analfabeto, tem Quem só os tem primeiros anos, dificuldade. não tem capacidade, porque não entende. Então, isso aí tá sobrecarregando, né? Então, ou seja, se as mulheres antes elas levavam 3 horas trabalhando em casa, agora elas estão levando mais 2 horas produzindo alimentação, mais 1 hora auxiliando em tarefas, Nas já deu outras, 6 horas. tudo. É, Aí tem o né? triplo de roupa para lavar, Aí as né? tarefas domésticas que não têm fim, né? Porque as Todas pessoas. aumentaram. E as pessoas precisam compreender que é um mito achar que tarefa doméstica é algo leve, é algo fácil, porque não é. Não, Eu não. digo que tem dois mitos sobre as mulheres que estão em casa, né? Que uma é que elas são multitarefas por natureza, elas sabem fazer tudo Aham, ao mesmo tempo. Aham. é. A gente até faz, mas a gente pena para conseguir. E se estressa no nível ultra, né? Adoece, né? Adoece. Adoece. E outro O mito, nível aí de mulheres com ansiedade e depressão em idade produtiva no Brasil é assustador. e não tem como ser diferente. E outro mito é que as tarefas domésticas são leves, são Mole. fáceis. Tipo, a mulher que está em casa, ela não trabalha, né? Essa é a Aham, visão. Ela não aham. trabalha. E eu confesso que eu, trabalhando fora a vida inteira, eu pensava assim, seria legal se eu tivesse mais tempo para ficar em casa, né? Não Não, trabalhar tanto tempo fora. Quem não. sabe trabalhar só 20 horas fora. Não, tu vai te Não estressar quero mais mais. ainda. Depois da pandemia, eu quero voltar a trabalhar minhas 40 horas fora. Eu não quero mais. Porque o trabalho doméstico, ele é extremamente Ele é esgotante. estafante porque não tem fim. Tu Ele é pode ficar, repetitivo. e tu pode todos os dias Todos passar os mais dias de duas novo. horas.
pode perder, vamos supor que tu vai tirar 2 horas do teu sono, porque tu não tem tempo durante o dia para fazer. Vai continuar tendo todos os dias e tu pode passar a noite em claro se tu quiser, limpando, dobrando roupa, organizando. Não, roupa não Nunca tem vai fim. ter fim. Roupa não tem fim, não. Com 2 crianças em casa, a roupa não tem fim nunca. Né? Não tem fim. Tipo, tu guarda uma leva e já joga outra no lugar. Aqui em casa acontece isso. Eu tenho espaço que eu largo as roupas. Guardo, já começa a encher de novo, porque não tem fim nunca. Então, assim, isso tá só somando, né? No tempo das mulheres. Cada vez mais. Não que os homens não façam, mas é a grande maioria das mulheres. Aqui em casa, o que eu posso falar? Eu ainda tenho rede de apoio, que me facilita, por exemplo, de estar aqui agora, né? Senão eu não teria como, né? Agora o meu marido está ali com as crianças. A minha mãe já vem às vezes e pega eles, né? Fica com eles para eu poder fazer alguma coisa. Então, assim, eu tenho rede de apoio, e mesmo assim tá cansativo. E mesmo assim tem dias que eu tenho que parar e respirar e às vezes até chorar, porque eu não tô conseguindo terminar. E outra coisa que as mulheres têm reclamado, as mulheres que não estão só em casa, porque a gente não tá só em casa cuidando do trabalho doméstico e dos filhos. A gente Não, está em tem o casa trabalho também. trabalhando, né? Então a gente está trabalhando o trabalho de fora e além do trabalho em casa. E muitas vezes tu tem prazos para entregar aquele trabalho de fora. A minha E vida gira em torno de prazo. só que se tem uma coisa que a pandemia fez com a gente foi não deixar a gente cumprir prazos. Por Sim. quê? Porque tu inicia uma tarefa, isso tem sido a reclamação de muitas mulheres que estão em casa com filhos, e tu nunca termina ela. Porque a interferência acontece de, no mínimo, uma em uma hora, assim. A interferência, né, dos filhos. Ou tu precisa fazer alguma coisa para os filhos. Então, assim, tu inicia um projeto e ele não trabalha, ele não termina. Não termina. Aí, assim, o meu trabalho é um pouco intelectual. Eu preciso estar lendo, eu preciso estar pesquisando. Então, eu inicio uma pesquisa, eu tenho que parar, porque meu filho está lá precisando de mim. Quando eu volto, eu tenho que iniciar de novo, porque eu já não sei onde que eu estava lendo. Ou se eu já li, eu já não me lembro mais que eu li, porque é muito. Como é que tu vai ficar lendo com a demanda ali ao teu redor, né? Então, tu tendo que ver. E daí um dado interessante é que 72% das mulheres afirmam que aumentou esse tempo de monitoramento de outra pessoa. Ou elas estão com crianças e elas têm que monitorar mais tempo, né? Tipo, é o meu caso, eu estou começando uma pesquisa, eu tenho que parar para ela ver onde é que eles estão, né? Não posso largar assim. Porque, né, a gente sabe que uma criança de 3 anos, ela faz de tudo, né? Então, eu tenho que ir lá. Aí eu não vou lá. Se eu não for lá, eu não consigo me concentrar aqui. Então, assim, as mulheres têm reclamado que elas têm sido interrompidas e que esse trabalho intelectual que elas têm que fazer em casa, ele não tem fim, é um ciclo sem fim. Eu já ouvi de colegas minhas a frase que parece que elas estão 24 horas trabalhando. Coisa que elas nunca, assim, nem colegas que trabalham 60 horas em sala de aula, né, assim, e com as horas de hora atividade, elas relataram que está sendo muito mais pesado agora, porque agora parece que elas estão trabalhando 24 horas do dia, porque esse trabalho elas não conseguem concretizar no tempo que elas concretizariam antes, e daí elas precisam ir empurrando para depois. Só que daí tu não consegue né, tranquilizar com aquilo, tu fica o tempo todo em função. E uma coisa que isso chamou a atenção de pesquisadores, até na Inglaterra, eu estava lendo sobre isso, é que o número de apresentações e artigos de mulheres caiu muito. E de homens não, né? E dos homens aumentou 50%. Então, enquanto a pandemia para os homens aparenta mais um momento de vou conseguir terminar as coisas que eu não conseguia antes, né? Porque eu estou em casa. Para as mulheres não é a mesma coisa, elas estão abandonando trabalhos porque elas não estão conseguindo terminar aquele raciocínio, né? Aquela pesquisa, porque está muito difícil. Tem mulher perdendo bolsa de pesquisa porque não consegue entregar artigo. Isso, e não participando de congressos, a longo prazo, aí elas vão ter prejuízos muito grandes no currículo, porque não produz, não alimenta o currículo, vão perder. Quem não perdeu agora vai perder financiamento, vai perder bolsa, né? Vai deixar de ser escolhido para um monte de coisa aí. E para os homens tá tranquilo, né?
Ó, a minha amiga Cristina, que é minha colega, está dizendo, fazendo aulas para 20 turmas. A Cristina é uma que sempre trabalhava 60 horas, acho que ela tem 60 horas ainda. Cuidando da casa, dos filhos, que é bem difícil, né? Então, é aquela questão. Triplicou, gente, triplicou. E não é, nós estamos em casa, tá tranquilo, porque o trabalho de casa já não é tranquilo. E nessa circunstância, porque por mais que as mães ficassem em casa trabalhando, em algum momento as crianças estavam na escola. Sim, podia se organizar, criava uma E logística, né? nesse momento dava tempo de organizar as coisas, e agora não dá. E eu sinto também que é uma questão que muitas mães relatam que elas se sentem mal porque elas às vezes pensam que seria bom os filhos não estarem ali e elas se sentem Sentem péssimas mães por culpadas, né? isso. Sim, sim. Só que assim, gente, a nossa espécie, ela a evolução da nossa espécie, ela só aconteceu porque a gente teve apoio, porque a gente Sim. trabalhou em grupo, porque houve um trabalho coletivo. Então, as mães na evolução da espécie, elas nunca cuidaram de filhos sozinhas. Isso é uma coisa dos últimos séculos para cá. Né, essa carga em cima da mãe de cuidar dos filhos sozinha é uma coisa dos últimos séculos, da Sim, Revolução e Industrial nem para na cá. natureza é assim, né? Então, a nossa espécie, naturalmente, ela sempre contou com apoio em grupos, senão as mães não sobreviveriam, né? Porque tu imagina uma mãe tendo que caçar ou coletar alimentos junto com o bebê sozinha. Não, Um barulhinho aí. sim, passou um Fusca aqui. E imagina, eu fico imaginando assim, né? Vamos, olha só como meu olhar já é feminista, machista. Eu estou pensando na mulher tecendo uma lã, um couro de algum animal para fazer um agasalho, né? Procurando lenha para fazer fogo e aquela Com criançarada filhos. ali, porque né, anticoncepcional é da década de 60, né, gente? É. Então, nessa época, as mulheres sempre contavam com apoio, sempre, né? Então, a gente é uma espécie que precisa do outro, a gente é uma espécie do coletivo, né? Sim. Então, é normal uma mãe estar cansada porque está em casa 24 horas com os filhos sozinha? É normal? É natural ela estar cansada. E Aí é é bem. natural ela pensar que, de repente, seria bom se alguém pudesse pegar eles em algum momento, né? Para ela poder, nem que seja só dormir, descansar, Sim. né? Porque às vezes a gente fica na dúvida quando levam os nossos filhos para algum lugar, né? Vou Se a trabalhar, vou gente dormir. descansa, se a gente bota a casa em ordem. E a dúvida é bem cruel, né? Porque as duas coisas a gente precisa muito. Então não é errado a mãe chegar nesse ponto de às vezes pedir ajuda, né? Se ela tem com quem contar, ótimo, mas a gente sabe, né, que a gente tem 11 milhões de mães solo no Brasil, né? Então, essas, ou elas contam com os pais, com os avós. E assim, dentre essas mães solos, tem mais de 4 milhões de crianças que Sem sequer têm o pai. nome do registro do pai, tá? Uhum. Então, supondo que essa solo tem o pai da criança que pode, que busca a criança eventualmente, né? Temos aí quase a metade que não tem pai. Né? Se não tem o Exato. nome no registro, é porque ele não existe, ele nunca participou, nunca viveu na vida da criança. E é bem isso, eu estava pensando enquanto tu estava falando, Dani, bem isso que a Yasmin falou ali, ó. Se já era sobrecarregada normalmente, que dirá agora. Né? Eu estava lembrando de uma pesquisa que saiu ano passado, eu não lembro bem os números, mas se não me engano, enquanto uma mulher tem mais de 20 horas da semana comprometidas com o trabalho doméstico, um homem no máximo de 3 a 6 horas por semana, acho que é isso, né? É 18 Saiu de horas, mais ou menos, as mulheres, e os um homens não homem dá 3, 10. Não, não 3 dá. a 6. É um pouquinho mais, é. Depende É, muito, né? mas esse dado é recente, 2019 do IBGE, Isso. né? E as mulheres chegam a trabalhar, em alguns casos, no trabalho não remunerado, que daí eu queria destacar uma coisa muito importante, porque a gente tem um conceito que a gente usa para falar de reprodução social, né? Que é esse trabalho do cuidado doméstico e do cuidado com os filhos, que foi designado para a mulher na história, em algum ponto lá atrás, eles definiram, pronto, as mulheres são responsáveis por isso. E daí, a partir desse momento, esse trabalho passou a ser totalmente desvalorizado. Eu ouso te dizer que o capitalismo só se desenvolveu depois que o trabalho reprodutivo É, foi destinado às mulheres.
E assim, ó, e a gente dá valor às coisas, né? Eu sempre digo, o dinheiro tem o valor que a gente deu para ele, porque ele é um pedaço de papel, né? Então a gente cria o valor das coisas. E alguma coisa tem valor a partir do momento que eu acredito que ela tenha valor, mas que outras pessoas acreditam também. Não Sim, adianta só eu acreditar que algo sim, tem valor. Então, sim. quando a gente desvalorizou o trabalho de reprodução social e designou ele para as mulheres, foi uma obra cultural, ou seja, foi construído, ó, esse trabalho vai ser dito como natural, né? A mulher nasceu para isso, é um dom que ela tem, é uma coisa dela. Assim, e não é o problema a mulher exercer esse papel, isso não é problema Não, nenhum. O desde que problema seja opcional. e o problema é a desvalorização que ele tem, porque ele é Sim, invisibilizado. sim. Então, o problema é não dar valor e não dar visibilidade para esse trabalho, é tratar como se esse trabalho não existisse. E é isso que acontece com E as mulheres. Elas trabalham o veja a dia inteiro em incógnita. casa e as pessoas dizem que elas não trabalham. Sim, Por quê? e Porque veja a incógnita que isso cria. Ao mesmo tempo que desvaloriza o trabalho doméstico, vamos colocar aí que se fosse sem criança na casa, seria cuidar da casa, da alimentação, né? Servir toda a família. dar, dar a estrutura, a base, né? Isso, Porque para se, alguém sair trabalhar, tem alguém que ficou fazendo comida, se limpando, lavando para a um roupa, homem enfim. trabalhar, alguma mulher deu a estrutura para ele, né? E eu Exato. achei engraçado que o Gregório do Vivier ele fez um vídeo sobre o cuidado e ele disse que ele nunca tinha percebido isso. Ele nunca tinha percebido quanto eles precisam do cuidado e quem faz Sim, cuidado sempre a mulher. 80% são mulheres. E ele ainda ri do Adam Smith, que fala da mão invisível. E ele diz: o Adam Smith morou com a mãe até adulto, quase velho. Então, quem foi a mão invisível dele? Foi a mãe invisível, né? Que ele invisibilizou completamente o trabalho da mãe. Como se fosse natural, ela nasceu para fazer aquilo. Então, assim, Sim. o problema é invisibilizar e não dar valor. Não é a mulher trabalhar em casa, Não, e né? outra coisa que para mim é muito grave também, que é aí que mora a incógnita e a incongruência da sociedade atual. Como é que pode nós queremos valorizar a vida e valorizar as crianças e construir crianças sadias, né? Quando o trabalho de prover, cuidar e criar é tão desvalorizado, tão sem importância, né? Quem Uhum. serão essas pessoas amanhã, né? E é o trabalho primordial, né? Criar crianças é o trabalho mais importante da sociedade, porque Exato. é São na vidas. criação da criança que a gente produz o futuro. Então, é invisibilizado o trabalho talvez mais importante de todos, que é o de dar a base, a educação para aquela criança, que geralmente fica nas mãos das mães, e elas são tratadas como se basicamente não fizessem nada o dia inteiro em casa. Estão em casa o dia inteiro, não estão fazendo nada, tem tempo para tudo, E aí né? E não tem tempo para nada. a celeuma da mãe que quer ser a mãe perfeita, mas que também quer ter o direito de ser mulher, né? E também tem que ser a dona de casa, né? E também tem que ser a esposa. E que saúde mental que essa mãe tem para dar atenção, o carinho, a educação, o limite que uma criança precisa, se ela está sempre atucanada, estafada, completamente soberbada de tarefas e de trabalhos e uma pressão toda externa que a casa tem que estar sempre brilhando e ela tem que estar sempre Ah, linda, é pressão, magra, a pressão. A mãe que magra, não, a mulher que não limpa a casa direito, ela que não chora, tem morre, tempo vai. para limpar a casa, é taxada de várias coisas, é uma pessoa que não serviu para nada nessa vida. Mesmo que ela tenha uma pós-graduação, um doutorado, ou que ela tenha uma profissão muito diferente, né? Ou que ela faça um bem enorme para uma parcela da população, mas se ela em casa, ela deixar a casa suja, meu Deus, quem é essa E tem mulher? gente que pensa que é cobrado isso só das mães. Não. Não, não, dá. Mulher, Pensem aí mulher. vocês, nos jovens casais aí. Quando vocês forem pensar na casa do jovem casal, tem dois seres humaninhos que trabalham ali, que trabalham fora, que comem, que vestem, que dormem, né? Mas se algo der errado, sempre vai ser a mulher, nunca vai ser o homem. Exato, É a Yasmin, mulher tá que não cuida cansada da de casa. quê? Exato, a É? gente nunca pode estar Não cansada, faz cansada de nada quê? Não faz em nada, casa só o dia fica em inteiro. casa. Não, e sabe, Paty, que uma coisa interessante nisso tudo, de invisibilizar a reprodução social e taxar como exclusivo das mulheres, foi que as mulheres perderam a autonomia, né? E digamos assim, elas passaram a ser dependentes
dos homens que traziam o dinheiro para casa, enquanto elas davam a base e eram desvalorizadas. Aí uma vez um cara entrou numa discussão que eu estava, em que ele disse assim: tá, agora vocês querem receber para cuidar dos filhos? É isso que vocês querem? É isso que vocês estão achando? Você tem que receber para cuidar de filho? Daí eu disse assim: não, a gente só quer ter autonomia na vida e não ser nossa única Não é só eu, responsabilidade. Mas ele quis dizer assim: mas os homens sustentam e daí as mulheres estão em casa e elas querem receber pelo trabalho que elas fazem em casa, porque os homens vão para a rua trabalhar. Eu disse, tá, mas por que a mulher não vai para a rua trabalhar? Será que foi escolha dela ficar em casa ou não? Será que durante esses séculos que nos colocaram como única atividade foi escolha nossa? Porque se foi escolha nossa, tudo bem, a gente fica em casa. Né? A Cláudia ali, minha colega, estava dizendo que está adorando ficar em casa. Ótimo, é uma escolha dela. Ela tá gostando, depois ela por nada não quer nem voltar mais a trabalhar, mas é que ela se sentiu bem ali. E aí que tá, a gente precisa ter autonomia para se sentir bem exato. em algo. E olha só, se é a escolha das mulheres ficar em casa, e se isso não é uma forma de opressão e de controle, por que cargas d'água, 90% dos cargos de poder corporativo e dos cargos políticos são apenas ocupados por homens? 70 Deve das. ser, porque já não tem, porque a gente não quer, a gente prefere ficar lavando prato e Não, tirando comida da casa. Mas eu já ouvi gente dizer que a gente prefere isso porque é mais fácil. Já ouvi. Eu não, Tá? obrigada. E não é mais Esquece. fácil. É bem difícil, é bem cansativo, é Ah, bem eu estafante. trabalharia 18 horas aqui no escritório. Então, Todos essa, os dias. todo dia que eu acordo e vejo que eu tenho que fazer tudo aquilo de novo, me dá uma depressão. Mas, né, aqui a Alexandra está falando que a gente trabalha fora, chegamos em casa, não podemos nem tomar banho e nos jogar no sofá. Né? E já teve várias vezes que eu, com um filho pequeno, tive que tomar banho de madrugada, porque não deu tempo de tomar banho durante o dia com eles. Muitas vezes fico em casa o dia inteiro, tem que esperar o Thiago chegar em casa para poder tomar banho. Então, Um assim, banho, ó, né? um banho. Então, às vezes, quando a gente consegue tomar banho com eles por aqui, é. Eu já liguei do banheiro para minha mãe, que eu estava tomando banho e tinha deixado eles na sala, para ela vir aqui me ajudar, né? Porque eles estavam quebrando a casa toda, eles estavam gritando e eu estava tentando tomar um banho. Privilégio de ter uma mãe que te Eu auxilia e que tenho, mora perto o suficiente, eu tenho né? esse privilégio, eu tenho, né? Agora, a maioria não tem, né? E daí tu falou ali da questão dos cargos públicos, de 500 e poucos deputados, né? 70, se eu não me engano, 70 e poucos são mulheres, né? Então, nós não estamos nos lugares de destaque que são considerados de destaque, né? Por quê? Porque agora a gente está rompendo, né? Esses padrões, essa questão que nos colocaram como responsáveis pela reprodução social única e exclusivamente. Então, nós estamos rompendo e tendo mais autonomia. Mas é difícil, isso é um processo longo, demora. E ainda assim, né, Dani, a que preço essa autonomia? Porque na minha casa não é 50-50 a divisão das tarefas ainda tem muita briga, né? Ainda cobro muito que eu faço. Não é que eu faço mais, é que a responsabilidade é minha. Se ele não fizer, não acontece nada. Se eu não fizer, vai continuar sujo, né? Essa é a questão. A responsabilidade moral é nossa, né? O homem não vai pensar que só tem um rolo de papel higiênico no banheiro. Ele brota papel higiênico ali no banheiro, brota roupa limpa no armário, brota comida no armário, né? Esse tipo de coisa. Mas aqui em casa eu já cheguei num nível bem mais elevado. Aqui a divisão tá bem parelha. É complicado essa parte de delegar, porque eu fali um mês que eu deleguei essa tarefa, então eu preferi não, porque estragou minhas roupas, comeu o dobro do dinheiro no mercado, ainda não deu. Mas enfim. O Thiago é melhor que eu, assim, para administrar dinheiro, ele é melhor que eu. É bem melhor. Não, dinheiro ótimo, mas não mande meu marido no mercado. Não, eu não posso. Não, ele vai gastar o triplo, não dá. Ele mesmo reconhece que eu faço milagre. Mas a que preço nós que estamos saindo, né? Nós duas, por exemplo, que estamos um pouquinho nos libertando, a que preço? Lá em casa a gente divide tarefas e para quem me pergunta por que eu ainda não tenho filho, tá aí a resposta. Tem dia que eu trabalho 18 horas por dia. Aí se eu não trabalhar, eu não tenho ninguém para me sustentar, gente. Né? Eu sou uma profissional liberal. E
As mulheres que saem e não podem dividir ou delegar essa tarefa para o marido ou ter o apoio da mãe, da rede da família, o que elas fazem? Elas terceirizam. Vem outra mulher trabalhar no lugar delas. Normalmente preta, sempre pobre, periférica, que vai deixar a casa dela, os filhos dela para depois, para ir lá limpar a casa da patroa, do patrão, para depois, quando chegar em casa à noite, morta de cansada, se ela tem direito a dormir em casa, né, gente? Porque a escravidão moderna ainda existe, ainda tem empregada que mora na casa do patrão, né? Ela vai ter que cuidar da casa dela, dos filhos dela. Então, a que preço, né? Que nós estamos indo? Porque o sonho de muitas mulheres com quem eu converso não é que os maridos tomem para si, não é ajudar, tá, gente? Pelo amor de Deus, o homem não ajuda, não faz nem obrigação, não faz nem obrigação. Uma divisão mais justa. Ele compartilha as tarefas, né? Mas a maioria do sonho das minhas amigas que são casadas não é o homem que compartilha as tarefas, é ter dinheiro para pagar uma doméstica. Olha só, olha que incongruência. Tu sabe que o Brasil, se eu não me engano, é o país que mais tem empregadas domésticas no mundo. Porque, na verdade, se tu pegar os países europeus, não é comum a questão de uma empregada doméstica. Eles contratam diaristas, tudo, né? Mas duas por mês, né? Eles contratam empresas e as empresas mandam as pessoas trabalharem. Mas é um trabalho esporádico, né? Não é aquela coisa diária no Brasil, né? E eles não contratam a pessoa em si, né? Eles entram em contato com uma empresa. Geralmente é assim que acontece. E no Brasil, não, tem aquele resquício da escravidão da mucama doméstica que dorme em casa, cuida dos filhos, né? A ama, né? Então nós ainda temos isso, na verdade. E vamos lembrar aí me cabe o adendo que, apesar da CLT ter sido, graças ao Getúlio, lá na década de 40, os direitos trabalhistas só foram garantidos para as empregadas domésticas na última década, gente. Agora, pô. Tá? E nem todos. E foi com muita luta, nem todos os direitos ela tem, não tem os mesmos direitos que um trabalhador normal com carteira assinada, e foi com muita luta e estão tentando tirar. Tá? E tem gente que reclama, né? E muita gente reclamou disso, né? Tipo, a empregada agora pode mandar o filho para Disney, pode formar o filho doutor. E agora eu não posso mais ter a minha escrava aqui em casa, né? E muita gente pensou isso quando surgiram as leis que deram. Até o nome doméstica a gente deveria cortar, né? Porque ele tem o sentido de domesticar, que é bem pejorativo, né? E assim, uma coisa interessante nessa pesquisa que eu fiz é que agora na pandemia, 80% das crianças menores de 4 anos estão sendo cuidadas por mulheres, que é a faixa etária que despende mais atenção, mais tempo, mais cuidado. Antes dos 4 anos ficava turno integral na escolinha, né? Mas também tem outra coisa importante, se eu não me engano, agora não sei onde que eu anotei, mas tem muitas crianças que não têm escolinha, mesmo quando a escolinha está funcionando, né? Então, essa grande parte de menos de 4 anos, que não é obrigatório educação infantil, tem milhões de crianças que não têm acesso. E mesmo obrigatório, né, amiga? Se já tinha uma evasão escolar aí de ensino fundamental, eu não vi números e estão tentando cancelar o censo 2020, né? Mas os últimos dados aí é que tinha mais de 30%, 40% das crianças em idade de educação infantil fora, mesmo a partir dos 4 anos, né? Que é obrigatório. Aqui, por exemplo, juridicamente falando, todos os municípios aqui na região já estão condenados na justiça a construir tanto mais escolas de ensino fundamental quanto mais escolinhas de educação infantil, né? E tem um dado aí eu não sei se é da FAMURS ou se é de uma outra associação de municípios, que diz que levaria no mínimo 20 anos, dentro de uma perspectiva de orçamento normal, atual, o que é separado para a educação, para os municípios eles se justificam nisso, né? Que a lei não deu espaço para adequação, que levaria no mínimo 20 anos de agora para colocar em dia a demanda. Só que isso não bate, porque as pessoas estão cada vez tendo menos filhos e tendo filhos mais tarde, né? Então essa conta não fecha,
E às vezes, quando elas têm filhos mais tarde, elas têm tempo de ficar com esses filhos até a idade escolar também, né? E optar por não mandar para a escolinha. Também tem essa. Mas esse dado é interessante porque o cuidado da primeira infância é basicamente visto como algo único, exclusivamente materno, né? Ou de uma mulher, né? Ou da Ô, avó. Dani, tu que é professora de educação infantil, quantos colegas homens tem aqui em Torres na Não, educação infantil? na minha escola não tem nenhum. Eu, Mas tem eu algum. não conheço nenhum Não, pedagogo tem. no Brasil e nunca Nós vi temos. ninguém trabalhando na educação infantil. Nós Tem? temos, em Torres tem uns 4 ou 5. Agora eu não me lembro, Mas que mas nós atuam no temos. município? Sim, 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 Não, eu não temos. conheço. E, Tem o eu, Daniel, meu colega Daniel. e sabe que eu lembro disso, era uma coisa muito emblemática para mim. Quando eu entrei na UBRA, na Unesc, não, porque a pedagogia era em outro turno. Mas quando eu entrei na UBRA, a pedagogia também era noturno e eu via assim aquela turma assim, 20 meninas e um menino junto. Mas depois, quando começava a circular as fotos de formatura, não tinha nenhum menino. Mas tu sabe que eu dou aula para o magistério também, né? Que é o ensino normal médio, que forma professores. Sim. E nós temos cada vez mais um aumento de meninos. Tem aumentado bastante. Que, É, claro, comparando com o número de meninas, dá o quê? Dá 3, 4 meninos por turma, sim, né? Mas, assim, é um ganho, coisa que não era tão comum. Né? E nós temos no município de Torres, eu estou me lembrando agora de dois, mas eu acho que são mais, que eu me lembro que entraram no concurso comigo, e teve um que trabalhou comigo até um tempo aqui na São Francisco, o Marcelo. Mas, assim, é a minoria esmagadora, né? Não tenha dúvida. Então, e outra coisa, e, quando a gente fala do cuidado, a gente fala com as mulheres, o trabalho não remunerado das mulheres, 3/4 do cuidado não remunerado é feito pelas mulheres, e 2/3 do cuidado remunerado, que são professoras, né, enfermeiras, também são babá. exercidos por mulheres. E Então, quando aí a gente entra entra no uma coisa bem profissional, interessante que eu me lembrei. Sabe que eu nunca tinha parado para pensar nisso. E mexeu com todas, muitas certezas minhas, questão de carreira, de aptidão, de talento. Eu li um livro que abordava a seguinte questão: a partir do momento que o cuidado e o trabalho reprodutivo foi delegado para as mulheres, quando nós começamos a nos libertar dessa carcaça e ir para o mercado de trabalho e conquistar o ensino superior, o ensino tecnicista, né, técnico ali de profissões e tal, as mulheres, como sempre foi condicionado o cuidar, o gerir, o alimentar, o educar, né? Certas profissões, não só pelo papel social de isso é coisa de mulher, mas tanto automaticamente quando a gente imagina uma enfermeira, a gente imagina enfermeira, né? Mulher de sim, branco, quanto a procura por profissões que envolvem a questão do cuidado, da área da saúde, da área das humanas, ela é 2-1 de mulheres para homem, ao passo que as engenharias, esse dado que eu vi foi das engenharias, mas eu tenho quase certeza que em todas as exatas não chega a 30% a proporção, né? Porque as mulheres, na nossa cabeça, nunca foi colocado que a gente tem talento, e não só talento, que a gente poderia ser engenheira física, engenheira mecânica, sei lá, né? Eu nunca sim, passei, nunca isso passei é da por nossa, isso. isso é da geração que veio depois da gente, E assim, basicamente. quais são os brinquedos que eu brinquei? Eu brinquei com Boneco, carrinho, eu pedia carrinho, porque eu gostava muito de carrinho, eu sempre gostei muito de carro desde criança, mas basicamente boneca e carrinho e casinha, né? Muita casinha. E o meu irmão adorava brincar de casinha comigo, mas ele ganhava carrinho, que ele brincava, ele ganhava as coisas de astronauta, de engenheiro, de médico, enfim, tipo, todas sim, as aventuras do planeta para profissões. ele e para mim cuidar da casa, né? E tu sabe que é interessante que há bem pouco tempo atrás os meninos iam para a escola, iam para a faculdade, porque havia uma opção para mandar os meninos no lugar das meninas, né? As meninas algumas vezes iam para a universidade, mas nem diploma às vezes elas tinham direito. Isso no início do século XX. Então, tu imagina, nós começamos a estudar no meio do século XX para cá, que a gente começou a ver que a gente podia se dedicar aos estudos, Sim, e tinha né? E universidades, tinham escolas e universidades só para mulheres, né?
que muitas Sim, delas eram prendas domésticas, né? Não o era. Sorriso de Mona Lisa, né? O filme aquele mostra Isso, exatamente. exato, eu tava tentando lembrar o nome daquele filme da Isso Julia aí. Roberts, né? E isso é baseado em fatos reais, né? As mulheres não recebiam diploma, elas não rodavam quando elas faltavam para lua de mel, para Cuidar da casar, casa, engravidar, pra cuidar da casa, para ter filho, né? E basicamente elas aprendiam prendas domésticas, artes, isso aí. isso. Então assim, ó, a gente vê que agora que a gente está conseguindo educar, e a Cristina, que é minha colega, colocou também, ela está falando no nome da filha dela, da Larissa. Ela colocou que a educação é o caminho. E a gente É o precisa único educar caminho. as crianças, né? Por isso que o poder está nas nossas mãos. Porque se a educação está nas mãos das mulheres, nós temos que entender que a gente tem o poder de fazer que a próxima geração seja melhor do que a nossa. Eu sempre digo que a geração dos meus filhos vai ser melhor, porque eles estão aprendendo que eles têm que fazer serviços em Essa é a casa, porque responsabilidade. claro, porque, tipo, tem uma pesquisa que mostra que 80% das meninas são ensinadas tarefas domésticas ainda hoje em dia, e 30% dos meninos aprendem. Então, a gente tem que reverter esse processo, porque se em casa a gente disser para os nossos filhos meninos que eles precisam, porque eles podem morar sozinhos um dia, e daí Sim, eles precisam saber limpar uma casa. E também fazer quando eles comida, moram. lavar uma roupa, E quando eles né? tiverem uma companheira ou um companheiro, que eles saibam dividir, né? Não faça Então, work de escravo. a educação está nas mãos das mulheres, grande parte, né, da educação dos pequenos, e é aí que a gente tem que começar a atuar. Já deveria ter começado, muitas já começaram, né? A gente vê que tem muita coisa mudando e que É bastante, né? essa nova geração vai ser melhor que a nossa, com certeza. E a gente que nasceu no século XX também já presenciou muitas melhorias, né? Nós tivemos oportunidades, né, que as mulheres anteriores a nós não tiveram. Então, a gente já nasceu num processo de transição. Claro que, né, não terminamos ainda. Tem muita coisa para Não, fazer. não começamos, né? Então a questão, a gente está discutindo hoje sobre como está a nossa vida nesse período, é importante porque tem muitas mulheres passando por isso. E eu acho que essa questão de uma mulher tentar ajudar a outra é mais importante do que qualquer outra coisa, né? Agora a gente tem que ser rede de Sim. apoio. Então, muitas vezes a gente se vê ali, não vou dar conta, não vou terminar, porque tem isso, tem isso, tem aquilo, e a pandemia está aí, mas tu tem os teus prazos para cumprir, eu tenho os meus prazos para cumprir, e a gente tem a casa para ajeitar, e eu, no caso, tenho os filhos para cuidar durante o dia, porque o Thiago está trabalhando fora ainda, né? Eu estou trabalhando em casa, mas eu digo para ele: as suas 8 horas de serviço fora estão rendendo muito mais do que todas as horas que eu estou passando dentro de casa para o trabalho, né? Para o trabalho remunerado. Que hora Tá que tu rendendo trabalha? muito Tu mais. trabalha quando ele chega daí? Oi? Tu vai trabalhar no teu trabalho de professora muitas vezes só quando ele chega, né? Sim, muitas vezes eu tenho que esperar ele chegar para fazer um trabalho mais, como eu disse, que depende mais do meu raciocínio, porque senão eu não consigo, né? Então, nesse período, e até as mães que não estão com trabalho remunerado, né? Que estão só em casa trabalhando com os afazeres domésticos, a gente já falou aqui 500 vezes que é um serviço pesado, vamos tirar esse mito de que trabalhar em casa é tranquilo e é leve, não é. E as mulheres não nascem naturalmente propensas a multitarefas. Isso é uma forma de colocar mais coisas nas nossas costas. Né? Claro que E tem nem muita gente que tem. para prendas domésticas, ou para maternidade, ou para esposa, para casamento, para nada disso. A A gente gente se vê aprende. muitas de nós, e muitas vezes da vida, a gente se vê na obrigação de dar conta de fazer, de se virar, né? E porque a sociedade exige, né? É, A, e, e assim, essa questão da autonomia, né? Nos colocando tudo isso, estão nos tirando a autonomia. Porque que tempo que nós vamos ter para fazer algo que a gente só acha legal, que não tem utilidade, por exemplo? Que tempo que uma mulher que está em casa agora durante a pandemia vai ter para ler um livro, muitas vezes, que ela quer ler? Que tempo que ela vai ter para assistir um filme que ela quer assistir?
Ou que tempo que ela vai ter para dormir e descansar e jogar os pés para cima e tomar um banho. Então a gente Né? precisa entender que todas as pessoas que moram dentro da casa têm responsabilidades com ela, né? Isso é a primeira coisa, assim. A casa é do coletivo, é da família, não é só de uma pessoa. Não é só uma pessoa que tem que zelar pela boa organização da casa. Claro, quem tem mais tempo faz mais coisas. Eu sempre digo isso. Quem chega primeiro, quando nós estávamos trabalhando os dois fora, né? Quem chega primeiro lava a louça, quem sai mais tarde arruma a cama, assim vai, né? Mas nesse caso agora, muitas vezes o Thiago chega em casa e eu digo: olha, hoje não deu tempo. Eu tive que dar aula, tive que planejar a aula, e assim, e para nós professoras tem sido especialmente diferente, porque a gente está reaprendendo muitas coisas, estamos aprendendo a usar a internet a nosso favor, né? Estamos aprendendo a usar as novas tecnologias, estamos nos reinventando, e muitas vezes a gente tem que ir lá e fazer algo que a gente não tinha, já despende mais tempo, aprender a usar algo que a gente não usava há mais tempo. Então, muitas vezes o Thiago chegou em casa e disse: olha, hoje não deu tempo nem de recolher a roupa que está na rua. E já está escurecendo, sabe? E daí ele vai e faz. Porque tem que ter essa cumplicidade. Né? Assim, ele sabe que às vezes eu me enrolo, porque ele sabe o trabalho que dá ficar com o Thales, que tem 3 anos, então é fácil para eu dizer para ele: olha, hoje o Thales não Eu deixou. andei atrás dele a tarde toda. E tem vezes que eu tenho que andar atrás dele o tempo todo, porque ele quer brincar na rua, e eu não deixo ele sozinho na rua, tenho medo, no pátio, né? Porque N coisas podem acontecer ali. Então a gente tem que ficar de olho. Então, assim, ele sabe que às vezes não deu tempo e que eu não tô aqui. Né? Já que o meu trabalho está sendo em casa agora, os 2 trabalhos, tá tomando todo o meu tempo. E como eu falei, né? Aquela questão do psicológico, a gente não consegue terminar, a gente parece que está sempre em função de uma coisa só e não tem fim nunca. Essa pandemia, ela serviu para escancarar e também para nos fazer, eu acredito eu, né, que seja uma oportunidade para nos fazer refletir se, por exemplo, uma mulher que hoje está trabalhando em home office e não consegue nem concluir o trabalho remunerado, nem o trabalho doméstico, né? Fora aí a questão da maternidade. Como é que uma mulher que tem uma carreira sólida, que trabalha, que é uma profissional exemplar, quando que ela pensa e que ela tem capacidade de raciocinar, de fazer uma pós-graduação, de fazer um mestrado, de fazer um curso para evoluir e ganhar mais, e a família toda vai se beneficiar disso, se por mais que ela trabalhe 8 horas por dia e que ela divida os afazeres com o marido, sempre que ela não está pensando no trabalho, ela está pensando que está acabando a comida na geladeira, está acabando o papel higiênico, eu tenho que ir lá na lotérica pagar tal conta, né? Eu tenho que tirar a roupa do varal, eu tenho que mandar alguém cortar grama. Então, a saúde mental e toda a capacidade intelectual de muitas mulheres, ela acaba se resumindo a manter a casa em ordem, manter uma vida para uma família que funciona dentro de uma casa, né? E aí por isso que a gente vê e ainda assim, pasme, nós somos a maioria nas universidades, né? E aí vem a questão do machismo, que eu acho muito importante colocar aqui, né? Que infelizmente nós, muitas das vezes, e muito mais depois de casadas, e muito mais ainda depois de ser mãe, nós não só temos que comprovar o nosso diploma, que é a nossa capacidade intelectual, como nós temos que comprovar que nós somos capazes. Por quê? Só porque nós somos mulheres. Porque quando um homem casado com 2 filhos chega numa entrevista de emprego, jamais a recrutadora vai perguntar com quem que as crianças vão ficar quando ele estiver no trabalho, né? Deixa eu te Quando falar uma coisa. Hoje aconteceu uma coisa bem engraçada aqui em casa. Não sei se o Thiago está assistindo, mas o Otávio, ele tá fazendo não sei o que lá, daí eu não sei o que ele tava falando. Daí assim, ô filho, quem é a pessoa mais inteligente que tu conhece? Que ele, né, ele tá naquela fase que não quer estudar, não sei o quê. Eu disse: mãe, é tu. Eu disse: sou eu? Ele disse: é tu, a pessoa mais inteligente que eu conheço, mas não fala pro pai. Porque daí eu disse assim: e tu sabia que antigamente o Thiago tá assistindo. E sabia que antigamente as pessoas duvidavam da inteligência das mulheres?
E ele ficou me olhando assim, apavorado, porque para ele já não existe mais isso, entendeu? Sim. Por isso que eu acredito muito na geração dele. Não existe mais essa diferenciação. Então, tanto que para ele, ele acha que eu sou a pessoa mais inteligente que ele conhece, e eu sou uma mulher, né? Então já é um momento que eu olhei por esse sentido, assim, né? Já não tem mais aquela questão de duvidar da... Ele não duvida mais da minha capacidade intelectual por eu ser mulher. Então eu espero que a geração dele também não. Mas aí eu não quero ser pessimista, né? Mas aí eu preciso te lembrar duas coisas. Que uma, nós não nascemos preconceituosos nem machistas. Ah, não, com Isso vai certeza, a gente sendo aprende. incutido na nossa cabeça pela família, muito, e pela sociedade também. E dois, uma criança em idade escolar vai ter 80, 90% das professoras dele vão ser professoras. E vão E ser daí os eles têm ídolos essa. dele, né? Mas E aí é nós que tá, é não aí que a somos gente tem que mudar. professores, né? É Por aí que que a que gente depois tem a que. gente muda de ideia, né? Quando a gente cresce? Por que que aquelas professoras não podem ser o que elas quiserem? Por quê? Porque a gente vai aprendendo, né? E porque às vezes as profissões mais valorizadas e dentro da nossa sociedade são exercidas por homens. Eu queria só destacar aqui que a Ilka colocou aqui para nós, ó, que a partir do momento que você desenvolve a consciência dos direitos e que coisa de mulher é o que ela quiser fazer ou realizar, conseguiremos mudar a sociedade. É Exatamente. verdade. E a Norma colocou uma coisa aqui que eu também vou dizer que eu nunca fiz tanto PowerPoint na vida. Nós, professores, estamos fazendo PowerPoint assim, ó, e demora. E daí é outra coisa que já está somando nessa nossa falta de tempo. Que eu... Thales está bem calminho. Gente, perdi Por até um o que eu ia. milagre. Amiga, mas a gente já está se encaminhando para mais de uma hora, então acho que a gente Sim, vai finalizar com os teus dados da violência doméstica que aumentou, né? Para a gente poder concluir. como são números, deixa eu pegar a minha telinha aqui. Gente, ainda não tem muita coisa sólida, até porque a pandemia ainda está acontecendo, né? Mas até abril já tem dados consolidados, tá? Dados que foram divulgados pelo governo federal. E aí eu preciso lembrar para vocês uma coisa, que existe a questão da subnotificação, tá? Para quem não sabe, subnotificação, o que que é? Existe uma teoria de que para cada dado de um caso de violência, existe 3 que não foram registrados. O que é subnotificação? É toda a quantidade de casos que não chega ao registro, à autoridade, não é levado a público, portanto não vira número, não entra nas estatísticas, né? A gente sabe que é muito maior do que o que os números apresentam. Mas, enfim, o que os números apresentam? Até hoje se sabe que até abril, tá? Um mês só de pandemia, o número de registros e denúncias, isso só no Disque 180, que é e o Disque 100, que são os números de denúncia por violência, e o Disque Direitos Humanos. Eles aumentaram 40% esse ano, se comparado ao mesmo período, março e abril do ano passado, tá? Durante a pandemia. E isso, no canal 180. E durante esse ano ainda, em março, no começo da quarentena, os números já haviam aumentado 18% na última semana de março, que foi quando começou a quarentena e a pandemia aqui no Brasil, né? E até em fevereiro desse ano já tinha crescido 13,5% na mesma proporção, se comparado a fevereiro do ano passado, de 2019, né? E esses dados são só os do Disque 180, tá, gente? É só para quem liga para. Normalmente são os vizinhos ou uma vítima que não consegue chamar ou não quer chamar a polícia na hora, ela liga para o 180 porque não precisa. O 180 pode ser uma denúncia anônima e o 180 ele não vai dar como é que eu vou dizer assim, um start agora. Eu não vou ligar para o 190 e a viatura vai bater aqui, né? Se eu ligar para o 180, o governo federal recebe a denúncia e vai enviar para o Conselho Tutelar, ou para a delegacia, ou para o Ministério Público. Vai levar alguns dias para isso ser levado adiante. Então, é aquela denúncia, talvez não tão grave, ou talvez daquela coisa que está acontecendo repetidamente, que os vizinhos já sabem, né? Digo para vocês, com conhecimento de causa, que o 180 não é nem a ponta do iceberg, tá? Só que no judiciário gaúcho nós não temos
estatística gerada de violência doméstica, de crime contra as mulheres. Não existe. Só o que se sabe é a quantidade de procedimentos penais. E se a gente for partir por crime, agora de violência doméstica, que pegue todos os crimes que envolvem ela, apesar da Lei Maria da Penha já ser de 2006, a gente não tem uma estatística nem no Judiciário Gaúcho e eu não encontrei no Judiciário Brasileiro também, tá? Bem complicado. Bem complicado. Tem a questão, né, que a gente sabe que agora, além das mulheres em casa, também tem as crianças em casa, né? E uma coisa que me chamou muita atenção, eu fiz uma pesquisa com os meus alunos e muitos estão em casa cuidando dos irmãos, né? Principalmente as meninas, né, estão em casa cuidando dos irmãos, e essas meninas e outras crianças também podem estar sofrendo algum tipo de violência, e como não estão na escola, que a escola identificava muitas vezes, né? Então, uma preocupação grande da escola é essa, né? Porque essas crianças estão talvez correndo riscos maiores agora, né? Durante a pandemia. E aí eu vou deixar só a pulguinha atrás da orelha para dar um adiantamento do que vai ser os nossos próximos debates, né? Um deles, gente, se a Dani, que é professora, tem dificuldade de ajudar o Otávio nas lições em casa. Quinto ano, olha. Quinto ano, tá? E ela é professora. Vocês imaginem o que uma mãe que não é obrigada a saber, né? Ainda que tenha cursado a matéria, passa de trabalho para ajudar um filho a fazer os deveres de casa, né? E num quadro que a gente tem no Brasil de 40% de analfabetismo funcional entre adultos ainda no país, né? E como que alguém pode falar em homeschooling, em escola em casa, em Eu acho que muita gente não vai mais falar nisso. Quem não parou para pensar nisso, agora é a hora X de parar para pensar. Conversa com qualquer pessoa que tem um filho em idade escolar, como é que está sendo ajudar o filho em casa. Responsável. Tem acesso à internet, tem um celular bom, uma internet boa. Quando tem, né? Quando tem. Sim, para quem tem, né? A gente está vendo histórias absurdas de crianças que estão indo para o meio do campo, estão indo para a rua para pegar internet de loja para fazer. Tá aparecendo aí na internet. E tu sabia que são 30 milhões, mais de 30 milhões de pessoas sem acesso à internet no país. Fora aqueles que têm 2G, 3G, que já não dá para muita coisa. Tem então, assim, via rádio de 500 que não baixam PowerPoint. Né? Para a gente conversar sobre isso vai longe, porque tem muitas dificuldades, muitas. O homeschooling no Brasil só vai funcionar para classe média alta, só. Né? Sim. E aí o outro gostinho de quero mais aí que eu quero deixar para o pessoal a gente falou tanto aí dessa questão da natureza feminina, né? Da mãe natural, dessa questão de que é coisa de mulher, né? Vocês já pararam para pensar por que certas coisas são coisas de mulher e tanta coisa é colocada a mulher em descrédito, então é dito que só aconteceu porque a mulher teve culpa, né? Mas onde é que ela estava, mas que hora eram aquelas, mas como que ela estava vestida, né? Em que pese ela seja vítima, né? E aí, vítima de um crime, de uma violência, de um crime sexual, né? Por que essa causa ainda é levantada, tá? A gente está com um caso bem recente aí que eu e a Dani estamos estudando, de repente vai ser a próxima live, né, Dani? Sobre uma catarinense que sofreu abuso sexual aí já vai fazer 2 anos, mas ela só falou na internet disso há 1 ano. Em 2019, ela contou que ela foi estuprada dia 15 ou 16 de dezembro de 2018, numa das boates mais famosas de Florianópolis, o Café de la Musique, caríssima, que acho que fica em Jureira Internacional, se não me engano. E essa menina era uma adolescente de menos de 20 anos, virgem. Foi estuprada lá, né? E como
tinha famoso, tinha ator global, tinha jogador de futebol, empresário muito famoso nessa boate. Agora que está se desdobrando a investigação, e o ponto-chave é que semana passada o Instagram derrubou a conta dela no Instagram, e pode ser que ela perca todas as redes sociais, porque hoje tudo é do Mark Zuckerberg, tudo do Facebook, né? E eu pesquisei, ela perdeu essa conta, ela foi derrubada a conta, né? Ela recebeu um e-mail, eu achei o print do e-mail que ela recebeu do Facebook dizendo que eles estavam cumprindo uma determinação judicial, de uma ação judicial. Então, eu vou pesquisar mais, mas eu acredito que tenha sido alguém que entrou com uma ação para proibir ela de falar disso na internet, porque ela estava investigando, ela estava denunciando isso na internet, cobrando a posição das autoridades, já que já vai completar 2 anos, né? Isso aconteceu. De repente, porque E ela falava o nome do crime do acusado, né? eu achava que na minha ignorância, quando eu comecei a ver esse caso ano passado, eu achava que ela tinha tido coragem de fazer a denúncia só em meados do ano passado, mas não. Eu comecei a pesquisar essa semana, eu descobri que ela e a mãe dela registraram a ocorrência logo depois. E a mãe dela entregou a roupa para perícia, tudo logo depois. Então, lá em dezembro de 2018 foi feita a denúncia. Por que até agora não foi condenado? Por que até agora está nesse imbróglio aí? A gente vai discutir isso, né? E a gente também vai falar sobre a cultura do estupro, tudo que está sendo levantado nesse processo, em outras causas, né? E toda essa questão da violência moral aí que as mulheres sofrem pela cultura do estupro, a maneira com que as mulheres são culpabilizadas até quando elas são vítimas de um crime horrendo, como é um estupro, por conta de que dizem que talvez se ela não tivesse em tal lugar, ou com tal roupa, se comportando de tal maneira, ela não teria sofrido aquilo, ou que ela pediu, ou então que mulher de brigadiano gosta mesmo de apanhar, que tem mulher que pede para apanhar, né? Tudo isso a gente vai abordar aí Não, na e assim, próxima. ó, e essa questão de cancelar as redes sociais dela, né? Essa simbologia do silenciamento da mulher, né? De impedir que a mulher fale, se defenda e de desacreditar a palavra dela. Isso é histórico, né? E daí a Sim, gente vai sim. falar na nossa. Daqui a uns 15 dias a gente pretende fazer outra, né? Para a gente, de repente, trazer algum convidado, assim, uma pessoa mais especializada no assunto, vamos ver. E a gente espera que seja uma boa discussão, assim como foi hoje, né, Paty? Daí eu acho que a gente pode ir nos despedindo. Queres falar mais alguma coisa? Não, só quero agradecer o pessoal aí que fez várias colocações bem interessantes, né? Que ajudaram muito, né? Muito obrigada por todos os elogios, por todas as congratulações, né? A gente não está aqui para isso, a gente está aqui para divulgar informação mesmo, porque a gente gosta de falar, a gente adora um palanque, né, Dani? E a ideia é continuar, a gente aceita sugestões, a gente responde a dúvidas, e a gente está aqui para bater papo mesmo, para divulgar informação, fazer desse lugar um lugar de disseminação de informação de qualidade, com ética, com respeito, com verdade, né? Realmente, tinha 2 professoras minhas aqui hoje, não só tu, Norma. A Tati, né? A Tati me deu aula A Tati estava fazendo estágio, se não me engano, ela estava fazendo estágio do magistério ou estágio da pedagogia na minha segunda, terceira, quarta série. Ali nos primeiros anos do ensino fundamental, ela me deu aula e eu amava, eu era muito puxa-saco dela. E a Norma foi minha maestra de espanhol no ensino médio, no segundo e no terceiro ano. E eu gosto muito dela também. Beijo para vocês duas, viu, profs? Eu trabalho com Foi a um Norma no prazer. universitário agora também. Com a Norma no universitário e com a Moira, irmã dela, no Marcílio. Adoro elas também. E a Tati é minha colega aqui na São Francisco. Ela dá aula na São Francisco? Uhum. Ô, Paty, e interessante é que a gente colocou, eu coloquei ele na descrição, né, nas redes sociais, que a internet ela possibilitou voz para as mulheres, né? Possibilitou que a gente tivesse mais ambientes de fala que a gente não tinha tanto acesso, porque estamos excluídas há muito tempo do ambiente público e agora que a gente está alcançando, né? Então Também a internet acho que agora que a gente está aprendendo com essa discussão aflorada do feminismo, a gente está aprendendo o que é
o que que é sororidade, né? Tchau. Oi, neném! Olha, tô com Olha lá, soninho. filho. Foi com o Ó, papai? Vem com ele, vamos ver o papai. agora que a gente tá podendo discutir sem nos enxergarmos como rivais, né? A questão da sororidade, a Isso é outra questão. coisa que a gente pode falar também na outra live. Sim, É sim, muito sim. bom, é É muito muito papo, né? assunto, né? E essa questão de eu tenho muita esperança também no futuro por conta desse passo que a gente está dando da questão da educação igualitária, da educação feminista, né? Quando estava falando muito ali da questão das futuras gerações, eu lembrei de uma foto bem icônica que tem, que eu acho que até era em espanhol, de uma passeata que teve, eu não sei se foi aqui no Brasil ou se foi em outro país, por conta das questões do machismo no passado, e aí tinha uma criança bem pequena com um cartaz dizendo que uma educação feminista que a mamãe me dá, eu não cresço um menino machista, alguma coisa nesse sentido, né? Como eu disse, é a gente que está nas nossas mãos ensinar as novas gerações a igualdade, né? Igualdade em todos os sentidos. E aqui o Glauco também está dando ideias para nós. O Sim, é teu Glauco. aluno? Não, meu colega. Legal. A gente faz uma parceria lá no Marcílio, a gente dá aula em conjunto todas as quintas de manhã, eu, ele e a prof. Thaís, que também é História, Filosofia, e a gente faz web com os nossos alunos abordando temáticas, assim, né? Tem sido bem interessante. Ele podia participar de uma live com a gente. Também, ele e a Thaís, eles têm bastante conhecimento. E assim, Paty, eu queria me despedir dizendo que tudo isso que a gente discutiu hoje é para tentar mostrar para as mulheres que é comum esse sentimento, né, de não estar dando conta, de estar Tudo bem, não cansada. dá conta, tu não é Não precisa sozinha, dar. tu não precisa dar conta, não precisa ser uma Mulher Maravilha. Se não der para lavar a louça, não lava. Se não der para varrer a casa, não varre, né? Eu acho que isso tudo se arruma, se ajeita com o tempo. O problema é a gente ficar esgotada porque precisa dar conta em determinado tempo. Então, é disso que a gente tem que cuidar, da nossa saúde mental, e que durante a pandemia é difícil, principalmente a mulher, né? Mas é difícil a pessoa que não vai sair um pouco afetada. Mas as mulheres, muito mais, pode ter certeza, pela dose de trabalho. E a gente já colocou que é difícil, então tudo bem pedir ajuda, tudo bem surtar de vez em quando, chorar faz bem, né? Chorem, entrem no banheiro se não querem mostrar para ninguém. Equilíbrio também tem dias de loucura. Tem dias de choro. E que a gente busque, né, viver um pouquinho melhor e romper certos padrões que acabam nos deixando oprimidas e cada vez mais cansadas. Eu acho que essa é a nossa intenção hoje, é dizer que a gente não precisa dar conta de tudo, a gente pode chorar, Exato. a gente pode, às vezes, querer ficar longe dos nossos filhos por algumas horas, é normal. Sem querer matar o marido, também é normal, viu, gente? Saudável. No outro dia tá tudo certo. Não é para ir às vias de fato, é só para cogitar. Tá? Eu ainda vou falar bastante disso, Dani, mas eu quero deixar esse pensamento, que eu aprendi isso com uma professora minha, e a gente vai falar isso ao longo das outras lives, mas eu vou deixar isso como uma régua, que se todo mundo aprendesse a usar essa régua, eu acho que o mundo seria diferente. Quando cada um de nós se tiver de frente de uma questão, seja esse sofrimento pelas demandas, pelos afazeres, ou a maneira com que está sendo tratado, ou está sendo avaliado, ou está sendo violentado, sempre se pergunte, você sendo mulher, seria a mesma coisa se fosse homem? Ou então o tratamento que tal pessoa está dando a tal pessoa seria igual a cobrança, o tratamento, se essa pessoa fosse homem ou se fosse mulher? Se a resposta for não, isso é machismo. Se a resposta for sim, beleza, tá? Sempre tentem usar essa régua, porque essa é a régua que vai levar a gente para um nível melhor enquanto sociedade mais igual. Então tá, aqui agradecendo a Cristina também, que esteve conosco. Obrigada a todos os comentários. Ela não tem Facebook, Paty, ela entrou só para assistir a nossa live. Eu vi que ela sempre tá ali, acho que é da filha que ela usa, né? Ela sempre assina ali no final, Cristina. Ela não tem Face.
Adorei as interações. Obrigada a todos que participaram, foi muito bom. Eu nem achei que ia ter tanta audiência. Não, eu tava com medo, mas como tu falou, se uma pessoa assistisse e adiantasse para ela, ganhamos a noite, né? Exato, já me sinto bem. E agora a gente vai tentar eu vou deixar salvo no Face, vou tentar deixar salvo no YouTube e a gente vai tentar colocar no Instagram também, né? Isso. No IGTV. Não sei se vai caber, é muito grande, será que cabe? Acho que dá cabe. Dá para repartir também. Na próxima, eu normalmente dá 1, 2, 1, 2, 3. Na próxima a gente vai falar então sobre cultura do estupro. Não, cultura do estupro e silenciamento das mulheres. Isso. Então, um beijo, gente. Foi um prazer. Tchau, amiga. Fica aí,